Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como uma forma de tentar amenizar a crise causada pelo Covid-19, o governo permitiu o adiamento do pagamento de diversos tributos. Mas você, empresário, você, empresária, já analisou se isso realmente vale a pena para o seu negócio? É sobre isso que nós vamos tratar na apresentação de hoje. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Ok. Vamos lá. Vou aumentar a tela. Ok. Então, hoje nós vamos responder essas duas perguntas, né? Como que você, empresário, vai fazer o seu fluxo de caixa para sobreviver a essa crise causada pelo Covid-19? Então, aí vocês, fazendo esse fluxo de caixa que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão chegar a verificar se devo postergar o pagamento dos tributos, conforme as opções dadas pelas legislações publicadas nas últimas 2 semanas? Então, é sobre isso, essas duas perguntas que nós vamos responder hoje, tá? Primeiramente, eu vou me apresentar, meu nome é Regiane Arantes, sou contadora, mestre em contabilidade e em controladoria, tenho diversos artigos publicados, sou empresária contábil, sou sócia administradora do escritório de contabilidade Arantes Contabilidade, na cidade de Batatais, estado de São Paulo, sou professora universitária e sou delegada do Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo, em Batatais. Então, aqui nós temos um resumo das principais alterações ocorridas nas últimas 2 semanas para o enfrentamento da crise provocada pelo Covid-19. Nós não vamos nos ater aqui, eu já vou direto ao assunto, ok? Então, eu vou compartilhar outra tela com vocês. Uma planilha que eu preparei para que vocês possam analisar como que realmente vocês vão colocar em prática essa apresentação de hoje e já colocar em prática no seu negócio para chegar a essa conclusão. Então, eu estou agora compartilhando um Excel que eu preparei, tá? Então, aqui, como que vocês vão preparar o seu fluxo de caixa com base em todas as postergações, né, permitidas pelos governos federal, pelos governos estaduais, municipais e demais órgãos regulamentadores, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Tá? Então, vamos começar agora. Então, aqui nós temos na primeira coluna o mês do vencimento, tá? Ou seja, seria o mês em que você, empresário, faria realmente o desembolso desses tributos, certo? E aqui, na circular da Caixa Econômica Federal, número 897, que foi publicada no Diário Oficial de 24 de março, agora de 2020, fala sobre o adiamento do pagamento do Fundo de Garantia, do FGTS, tá? Esse FGTS, eu coloquei aqui observação de todos os empregadores, inclusive os domésticos, tá? Ali, a observação lá no final eu deixo para fazer depois. Então, aqui, o que foi permitido por essa circular? Que o FGTS referente a março, ou seja, que vence em abril, pode não ser pago, tá? O de abril, que vence em maio, também pode não ser pago. E o de maio, que vence em junho, também pode ser adiado. E o que foi permitido por essa circular? Você vai somar o FGTS dessas três competências, divide por 6. Então, primeira parcela, ou seja, 1/6 dessa soma. A primeira parcela você vai pagar em julho, a segunda em agosto, mais 1/6 disso em setembro, em outubro, em novembro e em dezembro. Tá? É isso que diz essa circular. Então, ela permite que você some o FGTS dessas 3 competências e pague em 6 parcelas. Aí nós temos também a próxima legislação, que é a portaria número 139, publicada agora,
na sexta-feira, hoje nós estamos no domingo, hoje é dia 5, então foi publicada sexta-feira, a portaria número 139, de 3 de abril de 2020. Então, ela trata sobre o adiamento do pagamento da contribuição previdenciária patronal de 20% e do RAT, tá? Essa CPP, esse INSS patronal, é para todos os empregadores, inclusive os domésticos. Então, ele permite que tanto o INSS patronal, o RAT, o PIS, PASEP e a COFINS, das competências março e abril, ou seja, que vencem em abril e maio, sejam pagas lá no mês de agosto. Então, a de março vai ser paga aqui em agosto. A que vence em maio, competência abril, que vence em maio, pode ser paga em outubro. Certo? Aí, a próxima postergação que foi permitida, né, o próximo adiamento que foi permitido, foi em relação ao Simples Nacional e ao MEI, tá? Então, primeiro veio o adiamento, né, por meio da resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional número 152, de 18 de março, postergando os tributos federais dentro do Simples. E agora, antes de ontem, sexta-feira, dia 3 de abril, foi permitido o adiamento do pagamento da parte estadual, que é o ICMS, e da parte municipal, que é o ISS. Tá? Então, mas são prazos distintos. E aqui o MEI também foi permitido, toda a guia do MEI, né? Inclusive a parte federal, estadual e municipal, também foi permitido. Então, as competências aqui. Então, que venceria agora dia 20 de abril, no mês de maio e no mês de junho, desses aqui, deixa eu colocar aqui numa cor diferente. Então, tanto a parte federal do Simples, quanto toda a guia, quem paga o MEI, né, foi permitido que o que vencia em abril vai ser pago em outubro. O que vencia em maio, que é a competência abril, pago em novembro. E o que vencia em junho, competência maio, paga-se aqui em dezembro, tá? Então, essas 3 competências aqui foram permitiu-se que fossem pagas dessa forma. Vocês vão ver onde que nós vamos chegar, não desanimem, vamos lá, prestem atenção. Então, a parte estadual, que já foi essa resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional número 154, diante de ontem, dia 3, permitiu que a parte estadual e a parte municipal, dentro do Simples, seja pagam. Então, o que venceria em abril vai pagar em julho, o que venceria em maio vai pagar em agosto, e o que venceria em junho vai pagar em setembro, ok? E por fim, nós vamos para aquilo que mais vocês têm que prestar atenção, tá? Enquanto gestores. Deixa eu minimizar um pouquinho. O que vocês vão ter que desembolsar mensalmente? Então, aqui que está o fator crucial para o sucesso ou para o fracasso do fluxo de caixa da sua empresa, tá? Então, vocês têm que estar cientes que, se vocês optarem por adiar o pagamento desses tributos, que vence em abril, em maio e em junho, vamos ver o reflexo. Mesmo postergando todos esses aqui que estão em vermelho, vocês ainda têm que pagar aqui o INSS que vocês descontaram do funcionário, no mês de abril, no mês de maio, que venceria em abril, que venceria em maio, que vence em junho. Em junho, vocês já têm que pagar o PIS
PASEP, competência maio, tá? Que vence em junho, do mês normal, certo? Então, o INSS patronal, o RAT, o SAT, o PIS e a COFINS, referente a maio, que vence agora em junho. Em julho, olha só, vocês vão ter que ter fluxo de caixa, já se programar financeiramente para pagar a primeira parcela, ou seja, 1/6 dessas três competências de FGTS, pagar a parte estadual e municipal do Simples, pagar o INSS que descontou do funcionário no mês anterior, isso que eu desembolso em julho, pagar a contribuição previdenciária patronal de quem é anexo 4 do Simples Nacional ou de quem é lucro presumido ou lucro real, o PIS, PASEP, a COFINS, o FGTS e o Simples Nacional. Quem é MEI vai ter a guia do MEI aqui, que vence em julho, tá? Competência junho. Olha só, em agosto já aumentam os pagamentos. Olha como é que tem que ter o fluxo de caixa organizado. Uma parcela desses FGTS vai ter que pagar aqui. Esse daqui, a CPP, o INSS patronal e o RAT, da competência de março, que não pagou lá em cima, vai pagar aqui. O PIS, PASEP. A COFINS, competência março, vai pagar aqui. A parte estadual e municipal do Simples, mais o INSS que descontou do funcionário no mês anterior, mais a CPP, o PIS, a COFINS normais do mês, que venceria realmente nesse mês, o FGTS, que realmente venceria nesse mês, e o Simples Nacional, que realmente venceria nesse mês. Ok? Em setembro, a mesma coisa. Ó, em setembro, nós vamos pagar, vocês vão ter que organizar o fluxo de caixa para pagar uma parcela desse FGTS que vocês adiaram, a parte do estadual e municipal do Simples, que vocês também fizeram o adiamento, mais o Simples completo do mês, que venceria realmente nesse mês aqui de setembro, o FGTS, que vence normalmente aqui nesse mês mesmo, e os demais tributos normais do mês, ok? Em outubro o negócio já fica mais complexo, mais apertado, né? Porque em outubro tem uma parcela do FGTS que postergou, aqui o INSS patronal e o RAT competência abril, o PIS, a COFINS, que eventualmente vocês fizeram um adiamento, a parte federal do Simples, e quem tem o MEI vai pagar aqui o MEI. Fora os tributos normais do mês, que realmente venceriam em outubro. Mas em novembro tem duas complicações, tá? Aqui em novembro, aqui não é, tá? Aqui, Ctrl X. Peraí, deixa eu só incluir aqui, que ali... Vou colocar aqui. Aqui tá. Aqui em novembro fica um pouquinho mais complicado, porque além de tudo, tá? Além de tudo, além de pagar o FGTS, a parcela, além de pagar os tributos, a parte federal do Simples, além que foi postergado, a parte, quem tem MEI vai pagar o MEI aqui. E todos os impostos devidos, os tributos devidos naquele mês de novembro, ainda tem a primeira parcela do 13º salário, que vocês também têm que organizar seu fluxo de caixa. Em dezembro é ainda mais complicado porque ainda tem aquele 1/3 de férias que, se por um acaso aqui nesses meses agora, de março, abril, maio, vocês derem férias para os seus funcionários, né?
tem a legislação que permite que esse 1/3 vocês paguem lá no dia 20 de dezembro, junto com a segunda parcela do 13º. Então, gente, isso daqui, peguem esse fluxo de caixa, o raciocínio dele, façam uma projeção de acordo com a sua realidade, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento. Então, faça uma projeção séria, bem realista do seu fluxo de caixa, projete também sua expectativa de faturamento, suas expectativas de recebimento, tá? Para ver se isso realmente vale a pena. Vou compartilhar outra tela aqui com vocês, já para a gente... Então, respondendo a essa questão aqui, estava lá no começo da apresentação. Como fazer o meu fluxo de caixa para eu sobreviver à crise provocada pelo Covid-19, que está provocando essa diminuição do faturamento? Então, aqui eu já apresentei para vocês, tá? Então, vocês já têm aqui um esqueleto daquilo que vocês precisam colocar no seu fluxo de caixa e aí tomar essa decisão aqui, dessa segunda pergunta. Se vocês devem ou não postergar o pagamento de tributos, conforme essas opções dadas pelas legislações publicadas, tá? Então, com base nisso, nesses subsídios que eu forneci aqui para vocês, vocês têm condições aí de avaliar se vale a pena ou não, tá? Então, na verdade, o que a gente tem aconselhado os nossos clientes? Que caso tenham condições financeiras, claro, que paguem seus tributos nas datas de vencimento originais, sem fazer o adiamento, ou que façam adiamento de um ou outro, tá? Mas se não for possível fazer esse adiamento, que esses empresários façam um planejamento do seu fluxo de caixa, porque vão ter meses em que vai haver aí um acúmulo de tributos a serem pagos e demais obrigações, como a gente viu lá naquela planilha de Excel, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, nós lá do escritório estamos à sua disposição. Tem aqui o nosso telefone, tem aqui o nosso WhatsApp, tá? Em função disso, nós não estamos tendo aí atendimento presencial, mas fiquem à vontade de usar esses nossos contatos e estamos à sua disposição. Aqui, espero ter ajudado, tá? Então, fica aí mais uma vez os nossos telefones, o fixo DDD 16 3761 4333, o WhatsApp, que é o 16 9989 4333, tá? E que nós consigamos passar por mais esse desafio da melhor forma possível. Obrigada, até a próxima.